Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos básicos do consumidor, lá no artigo 6º da Lei 8.078 de 1990. Espero que vocês apreciem a questão que eu formulei para vocês. Olá, a questão que eu trago para vocês hoje, ela foi um concurso que caiu na Câmara Municipal de São José dos Campos para analista legislativo e advogado naquela Câmara. A questão trata sobre os direitos básicos do consumidor, do artigo 6º, e especificamente em relação à hipossuficiência. A alternativa começa. Entre os direitos básicos dos consumidores está a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Verdade, isso realmente está constando em um dos incisos do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, e a pergunta quer saber justamente se o termo hipossuficiência significa o quê? Vulnerabilidade técnica processual? Não, está errada. Até porque, se fosse assim, apenas os advogados não seriam hipossuficientes, né? Do contrário, as demais pessoas seriam vulneráveis. A alternativa B fala sobre a verossimilhança das alegações do consumidor diante de um dado conflito nascido de relações de consumo. Não é pelo simples fato de um conflito ter nascido das relações de consumo que as alegações do consumidor tornam-se verdadeiras. Então, a alternativa também está incorreta. A alternativa C fala sobre impossibilidade de acesso ao judiciário. Não, a hipossuficiência aqui não é econômica, né? A questão de acesso ao judiciário são para aqueles que não têm condições de arcar com as despesas de um processo, que também não seria o caso. A alternativa D fala sobre inferioridade socioeconômica do consumidor em face do fornecedor. Sim, essa é a alternativa correta. Ora, o consumidor, no caso concreto, ele encontra-se em uma relação de inferioridade socioeconômica em relação ao fornecedor. Pense, por exemplo, uma pessoa rica ou pobre que seja, chega num aeroporto, né, e a empresa diz que, olha, seu voo foi cancelado. O que esse consumidor pode fazer? Né? Naquele momento, naquela situação, ele encontra-se inferiorizado em relação ao fornecedor. E aí a última alternativa fala sobre a obrigatoriedade do juiz da causa inverter o ônus da prova. Não, a inversão do ônus da prova não é uma obrigatoriedade. O juiz vai inverter esse ônus da prova quando, a seu critério, a alegação do consumidor for verossímil ou o consumidor for considerado hipossuficiente. Então, resposta correta, alternativa D. Quem quiser maiores informações sobre direito do consumidor e questões relacionadas, sugiro o nosso livro aí, O Estado e a Proteção do Consumidor, prefaciado pelo governador Geraldo Alckmin, que foi o deputado que enviou o primeiro projeto de lei do que posteriormente veio a se tornar o Código de Defesa do Consumidor. Quem tiver interesse em adquirir nosso livro, poderá fazê-lo por meio do nosso site www.livrosjuridicosbsb.com.br. Abraços e bons estudos a todos.